Sejam todos bem-vindos ao canal da Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. Bom, pessoal, olha só. Como já tem um tempo que não falamos de empresas de tecnologia, hoje vamos falar sobre a Micron Technology, uma empresa já antiga no mercado que fabrica memória RAM, dentre outros periféricos. Então fiquem aí que logo após a vinheta vamos dar início a mais um vídeo. Antes de entrarmos nos números da empresa, vamos dar uma olhadinha nessa empresa, o que ela faz e tudo mais, para que todos possam entender o que é a Micron, beleza? Então olha só, o ticker symbol dela são as letras MU, uma empresa no setor de tecnologia da informação, de TI, fundada em 78, sua sede fica em Idaho, aqui nos Estados Unidos, e o seu CEO, que é o Sanjay Mehrotra, esse rapaz aqui na esquerda, ele também é um dos cofundadores da SanDisk, ok? E essa empresa, a Micron, conta com mais de 39 mil empregados. A Micron é uma empresa de soluções inovadoras de memória para computadores e armazenamento de dados. Conforme a própria empresa, temos aí 4 segmentos, seria Compute and Networking Business Unit, que é o CNBU, Mobile Business Unit, MBU, Storage Business Unit, SBU e o Embedded Business Unit, EBU. São segmentos bem similares, porém com alvos diferentes. Então temos aqui, no primeiro, produtos de memória e armazenamento para servidores em nuvem, corporativos, performance gráfica e redes. No segundo segmento temos a mesma coisa, porém para smartphones e dispositivos móveis. O terceiro temos a fabricação, a venda e tudo mais de SSDs e NVMs. E no último aqui, produtos de memória e armazenamento novamente, porém para os setores automotivos, industriais e consumidor, ok? A Crucial, para quem não sabe, é uma marca que é da própria Micron. A Crucial ela faz, por exemplo, memória RAM, a Ballistics, que é bem famosa. Para quem não sabe também, a AIM-Flash hoje é apenas da Micron, porém ela foi iniciada pela Intel com a Micron, ok? Então temos aqui alguns produtos, a memória RAM da DR5, cartão de memória, né, Memory Card. Como eu falei aqui, a Crucial, ela faz essa memória RAM que é muito famosa, pelo menos entre os gamers, ela tem essa luz RGB e tudo mais. Temos a NVMe, que é também para armazenamento de dados e tudo mais. E alguns dados aí do setor e também da própria Micron, ações de tecnologia no curto prazo. Como muitos sabem, ou pelo menos perceberam, o sentimento do mercado meio que está saindo das empresas de tecnologia, já que 2019 e 2020 foram ótimos anos para empresas de tecnologia. Como vocês podem ver, muitas empresas cresceram 100, 200, 300% ou até mais. Porém, em 2021, já estamos em abril, vemos que essas empresas já não estão com esse crescimento tão acelerado, estão se mantendo, caindo um pouquinho ou crescendo bem devagarzinho agora em 2021. Temos também a alavancagem força nos preços e volumes de DRAM, escassez de chips. Já falamos também dessa escassez de chip no nosso canal. Lembrando que essa escassez está afetando não apenas a Micron, mas está afetando a Apple, a Tesla, a NIO, inclusive empresas no setor automotivo como a Volvo, a GM e tudo mais. A oferta de chips não está conseguindo alcançar a demanda. Muitas empresas estão tentando ter um avanço tecnológico, porém estão meio que tomando um freio aí dessa escassez de chip, ok? Temos maiores volumes de NAND ou NAND, a precificação de DRAM está 20% trimestre após trimestre, está tendo um crescimento de 20% na precificação, também por conta dessa escassez. E também ontem, no dia 31 de março, a Micron anunciou seus ganhos do último trimestre. No caso, ela fechou seu ano fiscal em setembro do ano passado e ontem, no dia 31, ela realizou o anúncio do seu novo trimestre, que foi um trimestre bom para a empresa. Inclusive hoje, os preços das ações da Micron estavam 6,1% maiores que o preço de ontem, ok? Temos aqui, só para vocês terem uma ideia, a importação de chips da China. Olha só quanto que a China importou chip. Foram aí quase 300 bilhões de dólares em chips em 2020, de 7, temos aí 7 top fontes de chips, ok? Olha a soma, temos aqui Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e tudo mais. Aqui embaixo temos aqui a soma desses países aqui e tudo mais. Então olha só como a demanda de chip está enorme, principalmente na China, né? Temos diversas empresas, inclusive de veículos elétricos na China, como a Xpeng, a NIO e tudo mais. E todas essas empresas têm uma demanda enorme por chips, ok? E chegamos finalmente nos números da empresa, começando com alguns dados básicos da ação.
Market cap está em quase 97 bilhões de dólares, é uma large cap. Preço de ação hoje, no dia 1º de abril, está em 91,86. Num período de 52 semanas, variou de 39 dólares e 52 centavos até 95,75. Ou seja, o preço de hoje está bem próximo desse valor máximo. Seu beta é de 1,31, ou seja, na teoria, é uma empresa de alta volatilidade em relação ao mercado, rendendo 0% de dividendos, não rende dividendos. Agora, seu preço-lucro em relação ao setor, ok? Em 12 meses corridos está em 33,28, está abaixo do setor que está em 35,29, e o forward com ganhos futuros aí estaria em 21,12 do setor 32. Ou seja, pode ser que as pessoas estejam pessimistas em relação a Micron, né, já que o seu preço-lucro está abaixo do setor, ou pode ser também que ela esteja com uma ação não muito valorizada, esteja com um valor baixo, ok? Tendo potencial de ganho. E também vale lembrar que em 5 anos essa ação cresceu em média 54% ao ano. Então temos aqui 3 gráficos de 5 anos, 1 ano e dentro de 2021. Em 5 anos essa ação teve um ganho de 742,5%, agora aqui no meio, 1 ano, quase 110% de ganho, e dentro desse ano, em 2021, está 17,33% positivo. Agora vamos comparar a Micron com o S&P 500, né, que é um índice que acompanha as 500 maiores empresas com ações negociadas na bolsa. Então temos o retorno do preço e também o retorno total da Micron com o S&P 500, ok? Para 1 ano. Então a Micron, essa linha laranja, essa linha aqui de cima para ambos os gráficos, então podemos ver que em 1 ano a Micron teve um retorno melhor que o mercado, melhor que o S&P 500. Vamos dar uma olhadinha no longo prazo, em 5 anos aqui na direita, mesma coisa, a Micron teve um retorno bem melhor que o S&P 500 no caso. Como vimos anteriormente, em 5 anos ela teve um desempenho de aproximadamente 750%, arredondando, e vemos que o mercado está beirando aí os 100%, 109%, ok? Então em números, podemos ver aqui que a Micron sempre bateu o mercado, sempre teve um desempenho melhor que o mercado, porém apenas aqui em um mês ela está negativa 3,63% e o S&P estaria positivo 4,38%, porém em uma semana, mais no curto prazo ainda, a Micron estaria positivo 6,28% e o S&P 500 2,18%, ou seja, vemos que de 5 anos para cá, inclusive de 10 anos para cá na verdade, 10 anos para cá a Micron conseguiu ter uma performance melhor que o mercado, porém, como eu sempre falo, performance passada não garante performance no futuro, ok? Alguns dados da negociação dessa ação. O volume de ontem, foi de 25,62 milhões e a sua média de 3 meses está em 20,71 milhões, fechou ontem em 88,21 e abriu em 92,89, inclusive porque ontem a Micron anunciou seus ganhos trimestrais que foram positivos, então levou o preço da ação para cima. Temos aí 1,12 bilhões de ações disponíveis aí afora. Então olha só, vamos ver como essas ações estão divididas, estão alocadas aí afora. Outras instituições estão com 84% ou 85% aproximadamente dessas ações e vemos que em segundo teríamos o público e outros que estão com quase 15% dessas ações. Então olha só pessoal, vamos dar uma olhadinha agora no curto prazo da empresa, começando com a sua estrutura de capital. Como vimos anteriormente, o market cap dela está em quase 97 bilhões, dívida total está em 7,21 bilhões de dólares, em dinheiro 7,03 bilhões e o enterprise value está em 95,73 bilhões de dólares. Aqui na esquerda temos o income statement, os resultados dos últimos 12 meses, ok? Receita 22,06 bilhões, lucro bruto já cai para 6,92 bilhões e finalmente o lucro líquido está em 3 bilhões de dólares. O lucro por ação diluído estaria em 2,65. Na direita aqui temos o balance sheet do trimestre mais recente. Então como vimos acima, total cash 7,03 bilhões, dívida total 7,21 bilhões e a sua dívida sobre o seu equity está em 18,07%, não está muito alto. Agora só o current ratio, que conta com o inventário, está em 2,91, ou seja, a princípio está saudável, no curto prazo parece que essa empresa conseguiria pagar as suas dívidas, e o seu quick ratio, que não considera o inventário, está em 1,89. Como eu falei anteriormente para vocês, ontem, no dia 31 de março, a Micron anunciou os ganhos do último trimestre. Seu lucro por ação foi de 98 centavos, 3 centavos acima que o estimado. Sua receita foi de 6,24 bilhões, 26,83 milhões acima que o estimado. E o próximo anúncio seria no dia 18 de junho, é o estimado.
O lucro por ação estimado está em 1,48, ou seja, 50 centavos acima do que acabou de acontecer. Sua receita estimada está em 6,89 bilhões, lembrando que a sua receita agora foi de 6,24 bilhões, ou seja, a sua estimativa é de crescimento para a sua receita também. E agora, alguns dados do longo prazo da Micron, 2011 até 2020 na direita, os últimos 12 meses. Começando com a sua receita, 2011 estava em 8,7 bilhões, vemos uma flutuação, 2020 estava em 21,4 bilhões, porém 8,5% menor em relação a 2019, e os últimos 12 meses estão quase que 10% maior em relação a 2020, está em 23,5 bilhões. Lembrando, pessoal, que os últimos 12 meses não representam um ano fiscal completo. Lucro bruto, vemos uma flutuação similar à receita em questão de tempo. Em 2011 estava em 1,7 bilhões, 2020 6,5 bilhões, quase que 39% menor em relação a 2019. Porém, nos últimos 12 meses temos um ganho aí de 10,13%. Receita operacional, vemos novamente uma flutuação similar em questão de tempo, onde essa flutuação aconteceu. 2011 estava em 670 milhões, 2020 3 bilhões aproximadamente, porém quase que 59% menor em relação a 2019. Nos últimos 12 meses, 18,5% positivo, aproximadamente está em 3,6 bilhões de receita operacional. Despesa líquida de juros, olha só como ela foi pagando as suas dívidas, seus juros e tudo mais. Em 2019, inclusive marquei aqui, ela teve um ano positivo, ela recebeu mais do que gastou. Lembrando que essas despesas é com dívida, juros e tudo mais, porém, no caso da Micron, ela é uma empresa que também tem investimentos financeiros, ela recebe juros, recebe dividendos, ganhos de valor e tudo mais. Em 2019 ficou positivo. Agora, seu EBT, Earnings Before Taxes, lucro antes de impostos. Olha só como foi flutuando, 2011 estava em 393 milhões, 2020 estava em quase que 3 bilhões de dólares, porém foi aí quase que 57,5% menor em relação a 2019. Nos últimos 12 meses estavam em 3,5 bilhões, teria um ganho aí de 17,2%. Agora, finalmente, o lucro líquido. 2011 estava em 167 milhões de lucro líquido, 2020 2,6 bilhões de lucro líquido, porém quase que 57,5% menor em relação a 2019. E nos últimos 12 meses está em 3,2 bilhões, quase que 19% de ganho em relação a 2020. E temos aqui embaixo agora alguns indicadores para fazer uma análise quantitativa rápida. Então olha só, começando aqui na esquerda com Valuation, temos que o preço-lucro dela está abaixo do setor, pode ser um indicativo bom. O seu Price to Book também está abaixo do setor. O seu Enterprise Value sobre Sales, abaixo do setor também. Sobre o EBITDA da gira também, abaixo do setor. E o preço sobre as vendas está um pouquinho acima do setor, levemente acima. E agora o seu preço sobre o fluxo de caixa está também abaixo que o setor. Agora aqui no meio, lucratividade. Começando com a sua margem de lucro bruto, que está abaixo do setor. Porém, a sua margem de lucro, de EBITDA da Lagida, margem de lucro líquido também, estão ambas acima que o setor, e o seu ROI e o seu ROA também estão acima do setor. Agora só, uma coisa interessante, o seu lucro líquido por empregado está em 75 mil, o do setor está em apenas 8 mil, ou seja, ela está com lucro maior por empregado que o setor. Porém, pessoal, vale lembrar que no setor de tecnologia temos muitas empresas novas nesse setor tendem a dar prejuízo, pelo menos no começo, e no futuro elas tendem a dar lucro, se elas forem sólidas e tudo mais, ok? Porém, a Micron já é uma empresa mais antiga no mercado, ela está em play há mais tempo, então ela está com um lucro líquido por empregado acima do setor. Agora, crescimento aqui na direita, temos que a sua receita está com 13,5% aí, a princípio, o setor também está abaixo com 8,67%. Em questão de EBITDA, ela também está acima do setor, lucro por ação também acima, fluxo de caixa livre, o free cash flow também acima, porém, o seu fluxo de caixa operacional está abaixo do setor. O seu ROI, o retorno sobre o seu equity, crescimento está abaixo do setor, também está pior que o setor, porém o seu capex está melhor que o setor, está quase que no zero, porém o do setor está negativo 11,38%. E aqui, pessoal, eu montei para vocês uma simulação de longo prazo, onde o investidor investiu 2 vezes ao ano apenas, 2017 até 2021, $1.000 por aporte.
Como vemos aí, todas essas compras estão com ganho de valor. Foram 9 mil dólares investidos no total, os 9 mil valeriam hoje, no dia 1º de abril, quase 21 mil dólares, ou seja, um ganho de valor de quase 132,5%. Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas uma simulação para ajudar o raciocínio. Um investidor pode investir toda semana, todo mês em um certo ativo e teria uma performance diferente, pois o preço médio seria diferente também. Então temos aqui agora algumas ETFs que contam com a Micron. Aqui em cima na esquerda temos as ETFs com maior exposição, aqui em cima na direita as ETFs com melhor performance e aqui na esquerda as ETFs com maior quantidade de ações da Micron, e aqui temos estratégias de ETFs que contam com a Micron. E agora chegou aquela hora que muitas pessoas gostam de saber o que os analistas estão falando aí afora. Lembrando que nós da Singular Finance não damos nenhuma dica de compra ou venda de ativos, pelo contrário, encorajamos todos a fazerem a sua própria pesquisa para tomar uma decisão boa, ok? Então olha só, o Seeking Alpha colocou a Micron ao lado de 4 empresas, incluindo a famosa AMD. Então olha só, na quantitativa ela ficou muito otimista, os autores do Seeking Alpha estão otimistas e o Wall Street também está muito otimista em relação à Micron, porém as outras 4 empresas também estão com boas expectativas dos analistas. Na pesquisa quantitativa, ela ficou em quinto de 61 empresas na sua indústria, no setor ficou em 22º de 522 e no ranking overall de quase 4 mil empresas, ela ficou em 150. O pessoal dos Smart Stocks colocou overweight, uma posição de compra, colocando o preço alvo de 106 dólares e hoje ela está por volta dos 92. O Zex colocou uma posição de compra também. O MarketWatch também colocou uma posição de compra com preço-alvo médio de 114, colocaram um preço-alvo alto de 150 e o preço baixo aqui, o preço-alvo baixo de 85, abaixo, que está mais baixo que o preço de hoje. E a média daria 114 dólares, ok? E o pessoal do Robinhood também, 82% para comprar e 18% para segurar, isso baseado em 34 analistas. E temos aí os sites que utilizamos para fazer esse vídeo para vocês. E cá estamos nós chegando no finalzinho de mais um vídeo da Singular Finance. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Micron ou até das ETFs que tem a Micron dentro delas. E vamos fechar esse vídeo por aqui. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal da Singular Finance, deixem o like nesse vídeo, ativem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem o nosso vídeo, o nosso canal com todos que tenham interesse. Meu nome é Eric Rocha e nos vemos na próxima.